Vamos tratar de resistência dos materiais com relação a tensões de cisalhamento, ou seja, aquele tipo de esforço que é oriundo dos esforços cortantes, por exemplo. Ou seja, dois vetores perpendiculares a um eixo de determinado elemento estrutural que tende a fazer, então, o movimento cortante, ou seja, um movimento perpendicular de cima para baixo ao longo, então, do eixo de um elemento estrutural. Por exemplo, como que a gente considera a tensão de cisalhamento dentro, então, da resistência dos materiais? Primeiramente, a simbologia dela se dá por meio da letra grega tau, então uma espécie de um T, e esse tau, que é a tensão de cisalhamento, ela muda então de um ponto para o outro. Ou seja, em pontos onde se tem aplicações de cargas perpendiculares ao eixo do elemento estrutural analisado, a gente vai ter então mudanças significativas de cisalhamento. E essas forças de cisalhamento, obviamente que elas estão relacionadas ao carregamento, a uma força P, então, né, um carregamento perpendicular a determinado eixo, onde tem então aquela tensão de cisalhamento, ou seja, de cortante entre o elemento, né, ao longo então da seção transversal do elemento. E para isso, então, a gente tem agindo de forma contrária, ou seja, inversamente proporcional, a área dessa seção transversal e também a quantidade de planos de cisalhamento. Ou seja, pensando em termos práticos, e logo falaremos também de um exercício aplicado a isso, como se fosse um parafuso, por exemplo. Esse parafuso sendo colocado em uma extremidade, ou um apoio, ou uma força, né, que tende a então fazer um movimento de cortante, de cisalhamento neste parafuso. Se eu tiver um parafuso, por óbvio que eu vou ter determinada resistência e determinada ação nesse parafuso, mas se eu tiver dois parafusos, eu vou ter a minha força dividida então pela metade. Por quê? Porque eu vou ter planos de cisalhamento e quanto maior planos de cisalhamento eu tenha, menor será a minha tensão de cisalhamento. Então a gente já percebe que para mim encontrar tal que é a tensão de cisalhamento em determinado ponto, eu vou ter a força, o carregamento atuando então perpendicular, fazendo aquele movimento então de cortante naquele elemento, né? Dividido por n, que é o número então de planos de cisalhamento, a quantidade de elementos que se tem, né? E a área então da seção transversal. Mas ainda em conjunto, nós precisamos verificar, quando se trata de cisalhamento, a tensão de esmagamento de contato. Ou seja, naquele local aonde se tem o contato entre o parafuso, por exemplo, e a madeira, verificar se o parafuso não vai amassar a área ou a espessura da barra ou da madeira, no caso assim. Ou seja, é necessário verificar a tensão de esmagamento do contato, exatamente oriundo, então, né, essa tensão de esmagamento, conforme essa sistemática, esse tipo de esforço que é o de cisalhamento, ou seja, um esforço cortante, né? E para isso, então, a gente precisa ter a tensão aí de contato entre os elementos, né? No caso aí, o parafuso e também a própria barra. Bom, mas para tentarmos ver na prática, num exemplo aplicado dessa sistemática toda, vamos considerar esse enunciado aí da tela. Ou seja, 3 parafusos de diâmetro 16 milímetros são usados para fixar uma chapa de 10 milímetros de espessura em uma viga de madeira de 100 milímetros submetida a uma carga de 10 kN. Bom, o enunciado posto, o que é necessário a gente calcular, então? A tensão de cisalhamento que atua em cada parafuso. E por que em cada parafuso? Porque nós temos, na verdade, um conjunto com 3 parafusos. Então, se verifica qual é essa tensão nos 3 parafusos e, então,
se considera de forma unitária para cada parafuso, porque isso, então, é um parâmetro de projeto, tanto para dimensionamento do parafuso, quanto, falando em termos de engenharia civil, por exemplo, para fazer o dimensionamento de uma ligação flexível em estrutura metálica, ou seja, um tipo de ligação que é realizada, por exemplo, entre pilar e viga, e essa união é feita por meio de parafusos. E a tensão e a solicitação maior no parafuso é, obviamente, tensões de cisalhamento. Por quê? Porque o parafuso tenderá a ter esse esforço perpendicular ao longo do parafuso e perpendicular ao longo do eixo do parafuso, ou seja, cisalhamento. Então, quando se trata do dimensionamento de uma ligação flexível numa estrutura metálica, por exemplo, o dimensionamento é baseado nessas premissas, então, das tensões aí, dos esforços de cisalhamento ao longo deste elemento. Ainda é necessário verificar a pressão de contato, ou seja, a pressão, a resistência ao esmagamento entre o parafuso e a chapa. Bom, então mais ou menos entendido que são 3 parafusos, que tem uma chapa de madeira e tem diâmetros diferentes submetidos a uma carga de 10 kN, em termos de verificação ou de colocar isso num desenho esquemático, se mostra mais ou menos conforme a tela de vocês. Ou seja, há uma chapa, essa chapa está fixa em 3 parafusos, esses parafusos estão fixos, né, entre essa chapa de 10 milímetros e também há uma viga de madeira de 10 centímetros ou 100 milímetros. E óbvio que essa viga de madeira ela está submetida a uma carga de 10 kN. 110 kN, na verdade, tá? Então aqui na verdade tem que ajustar esse enunciado, mas é 110 kN. Então, colocado em um desenho esquemático ou enunciado, vamos tentar entender como considerar o restante. Por mais que essa cabeça do parafuso aqui seja quadrada, mas na verdade o parafuso ele tem um diâmetro de 16 milímetros. Então, essa cabeça do parafuso nada mais é do que para ter um torque necessário para fixação ou para retirar o parafuso, mas considera-se, então, a seção transversal, que é, então, uma seção circular, né? 16 milímetros de diâmetro. Tá? Então, olhando em perfil, ou seja, ao lateral aqui dessa minha viga, eu verificaria essa cabeça do parafuso aqui, a chapa de 10 milímetros, com a carga agindo de 110 kN, e eu tenho aqui também a viga de madeira, que tem também aqui uma dimensão, né, de 100 milímetros. Então, essa é a nossa vista aqui lateral dessa viga e dessa chapa. Olhando na parte superior, ou seja, olhando aqui de cima para baixo, a gente verifica que elas têm o mesmo centroide, né? Porque elas estão equidistantes ao longo do mesmo eixo. Então, eu tenho a minha viga de madeira aqui, tenho a minha chapa metálica e tenho os 3 parafusos que vão, então, desde a cabeça desse parafuso e ele, na seção circular, está disposto até o final, então, da minha viga. E, obviamente, que, então, eu tenho os meus 3 parafusos aqui. Então, eu tenho tanto a minha espessura da chapa, que era aqui 10 milímetros, quanto o diâmetro do meu parafuso, que era 16 milímetros. Então, entendido qual é o enunciado e qual é a sistemática, os desenhos esquemáticos do tipo de problema que se tem, a gente então parte para o cálculo. Então, o cálculo é dividido em 2 parcelas. Tensão de cisalhamento, que atua em cada parafuso, e pressão de contato, ou seja, a tensão aí, né, a resistência ao esmagamento entre o parafuso e a chapa. Bom, para isso, então, considerando a mesma sistemática, nós temos que o tal, que é a tensão de cisalhamento, é o carregamento
dividido por N vezes A. Sendo que este N é, na verdade, os planos de cisalhamento. Ou seja, a gente tem planos de cisalhamento ao longo de 3 elementos chamados parafusos, nesse caso. Então, na verdade, aquela área da seção transversal, que ela tem a resistência ao cisalhamento, na verdade, essa área do parafuso é vezes 3, porque nós temos dispostos 3 parafusos. Bom, então nós temos, para encontrar essa tensão em cada parafuso, a gente por isso divide aqui por 3. Nós temos o P, que é o carregamento axial não, mas de cisalhamento, que tende a ter cisalhamento nesse parafuso aqui. Nós temos um carregamento de 110 kN dividido por 3 vezes a área de cada parafuso. Bom, se eu considero a área de cada parafuso, quer dizer que esse meu resultado final é a minha tensão de cisalhamento de cada parafuso, resultando em 0,132 gigapascal. Bom, mas 0,182, na verdade, gigapascal, fica uma unidade bastante pequena para se tratar, então, de tensões de cisalhamento, por exemplo. Então, é melhor que eu transforme o gigapascal em megapascal. Sabendo que 0,182 gigapascal é a unidade quilonewton por milímetro quadrado, isso é o gigapascal, sendo pascal aqui em letra maiúscula, porque é um nome próprio e é uma unidade também única, né? Então, gigapascal com o P em maiúsculo. Para a gente transformar o quilonewton por milímetro quadrado, a gente vai fazer, então, vezes 1000 para transformar em newton por milímetro quadrado, e isso, então, para mim, é o MPa, megapascal, newton por milímetro quadrado. De tal forma, então, que a gente tem como a tensão de cisalhamento agindo em cada parafuso de 182,5 megapascal. Então, para mim fazer o dimensionamento desse parafuso, eu vou precisar que esse parafuso tenha uma tensão de cisalhamento maior do que 182,5 MPa. Ou, se eu não tiver um parafuso com esta característica de resistência, eu vou ter que considerar colocar uma quantidade maior de parafusos, a fim de diminuir essa tensão do cisalhamento. Então, é por isso que aqui nós temos 3, e esse 3 vezes a área é inversamente proporcional à minha tensão de cisalhamento. Ou seja, quanto maior a minha área do parafuso, quanto maior a minha bitola do parafuso, ou maior a minha quantidade de parafusos, menor será, então, a minha tensão de cisalhamento. Então, essa já é uma premissa que vocês podem considerar a partir de agora para, por exemplo, estrutura metálica ou até mesmo estrutura de madeira, quando se fala, então, de ligações entre elementos estruturais. Ou seja, quanto maior a bitola, a seção do parafuso, menor é a tensão, e quanto maior a quantidade também de parafusos, menor é a tensão imposta ao elemento. Bom, então, verificado que eu preciso ter uma resistência adequada ao cisalhamento, nós também precisamos verificar a tensão de esmagamento, ou seja, aquela pressão de contato que existe do parafuso com a chapa, para verificar se não vai ter nenhum tipo de esmagamento naquela interface entre o parafuso e o elemento, então, a chapa nesse caso. E para isso, então, é verificado essa tensão de esmagamento, então o tal E aqui, né, igual a P dividido por D vezes T. Mas o que é isso? Quer dizer que eu tenho o diâmetro do meu parafuso vezes o T, que é a espessura da minha barra. Então, quer dizer que se a minha barra for menos espessa ou mais esbelta, digamos assim, com uma menor espessura, a minha tendência de esmagamento naquela chapa
é maior. Ou seja, dependendo de qual a minha força que eu tenho agindo e também a espessura da minha barra, eu posso ter a condição de que o meu parafuso vai ser adequado, terá uma resistência adequada, porém a minha chapa vai acabar tendo uma deformação plástica na interface do parafuso com a chapa. Ou seja, eu vou precisar trabalhar com uma espessura da chapa maior. E é por isso que nessa equação da tensão de esmagamento, considera-se a bitola do parafuso, porque, obviamente, quanto maior a bitola do parafuso, menor é a minha tensão de esmagamento. Por quê? Se eu tiver um parafuso menor, eu tenho uma tendência de esmagar, de deformar plasticamente a chapa maior. Tanto quanto a espessura da chapa também tem esse raciocínio. Ou seja, se eu tiver a minha chapa mais espessa, a tendência dela ser esmagada é menor do que uma chapa menos espessa, por exemplo. E é isso que está considerado aqui. Porém, da mesma forma que considerado anteriormente na tensão de cisalhamento, a área ela é de uma unidade, ou seja, de um parafuso. Quando nós temos aqui o diâmetro e também a espessura da chapa, nós temos que considerar também os 3 parafusos que estão agindo na tendência de esmagamento. Ou seja, quanto maior a quantidade de parafusos que eu tenho, menor será a tensão de esmagamento unitária, porque eu tenho o mesmo carregamento e eu posso ter um parafuso para tender a esmagar ou 3 parafusos. E quando eu tiver 3 parafusos, a minha tensão ao esmagamento necessariamente será menor, porque eu vou ter uma tensão de cisalhamento menor em cada parafuso. Esse é o raciocínio. Bom, mas empregando então esta equação da tensão de esmagamento, nós temos a mesma força perpendicular que causa cisalhamento e o esforço cortante, que é de 110 kN. Bom, então nós temos 110 kN, que é o que tende a cortar e a esmagar essa interface do parafuso com a chapa, só que inversamente proporcional à quantidade de parafusos vezes o diâmetro de cada parafuso vezes a minha espessura da chapa. Ou seja, essa minha chapa aqui, que nós tínhamos de 10 milímetros, que está mostrada aqui na figura também, essa tendência de esmagar seria, então, nessa chapa aqui, porque é nela que está agindo, então, o meu carregamento perpendicular, né, de 110 kN. Bom, então, entendido qual é as variáveis dessa equação, se obtém uma tensão de esmagamento de 0,229 gigapascal. Isso quer dizer que essa unidade gigapascal é quilonewton por milímetro quadrado. Para mim transformar em newton por milímetro quadrado, que é o MPa, megapascal, eu vou ter que então fazer vezes 1000. Então, fazendo vezes 1000, eu tenho um valor mais adequado, que é de 229,2 aproximadamente MPa, que eu preciso ter do parafuso para que a gente tenha uma adequada resistência, tanto ao esmagamento, como é o caso dessa resistência de 230 MPa aproximadamente, quanto a minha resistência da minha tensão de cisalhamento, que é de 182 MPa. Então, baseado nesse parafuso e na interface com a chapa, ou seja, a tensão de esmagamento, a gente faz, então, um dimensionamento posterior de um elemento, por exemplo, ou seja, uma ligação de uma estrutura metálica ou de uma estrutura de madeira. Tá bom, pessoal? No vídeo seria isso e até o próximo.